Justin Trudeau renuncia no Canadá. Donald Trump ameaça aplicar tarifas enormes de importação para o Canadá. Além disso, ele também ameaça anexar o Canadá aos Estados Unidos. Sucessão do primeiro-ministro no Canadá. É muita coisa aqui, hein? Como a crise política do Canadá e dos Estados Unidos também vai afetar a economia de um modo geral. Hoje a gente vai conversar com o José Cid e com o Caio Perotti, da Actus Financial. Tudo bom, pessoal? Tudo jóia? Como é que você tá, Dimitri? Tudo bom. Como é que vocês estão, pessoal? Ah, tudo bem, tudo certo, pessoal. Beleza. O pessoal, para quem não conhece, o pessoal da Actus é especialista em investimentos aqui no Canadá. A gente vai conversar como isso tudo vai afetar a gente pela ótica financeira. Vai ser bem interessante a conversa, pessoal. Vem junto com a gente que vocês vão gostar. Lembra do like pro vídeo sair da bolha e passa o vídeo para frente. Lembra de passar o vídeo para frente. Beleza? Bom, antes de começar a conversa, vamos dar o recado aqui do pessoal da Actus. Quem está planejando investir aqui no Canadá, investir dinheiro, fazer seu dinheiro render aqui no Canadá, a gente sugere que vocês procurem o pessoal da Actus. Como é que faz? É só entrar em contato com a gente através do e-mail cd@actusfinancial.com e a gente vai te atender e dar o, digamos assim, o serviço VIP Canadá Diário. Muito bom, muito bom. Bom, e lembrando, o pessoal da Actus vai te ajudar a investir no Canadá, ou se você ainda estiver no Brasil, o pessoal vai te ajudar também a se preparar, né? Planejar financeiramente para poder vir para o Canadá. Então, entre em contato, vale a pena mesmo. Aqui e a gente também trabalha com seguro, sobretudo aquele seguro que precisa quando chega aqui no Canadá, então é sempre bom planejar antes, né? O nome The name of the game, o nome do jogo é planejamento. Pois é. Esse que é o X da questão. Pois é. Bom, os contatos também estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para facilitar para vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos agora. Vamos botar fogo no parquinho aqui. Finalmente tem alguma coisa acontecendo na política canadense. alguma coisinha, assim, só uma coisinha leve. Olha, tá pegando fogo mesmo, todo dia tem notícia nova, né? Todo dia tem surpresa nova pra gente, né? Então eu tenho alguns tópicos aqui que eu quero perguntar pra vocês. Eu vou chamando aqui esses tópicos e vocês vão comentando em cima. Legal. Beleza? Lembrando, pessoal, a gente sempre precisa falar aqui, precisamos repetir. Desculpa que é repetitivo, mas não temos político de estimação, né? Exato. A ideia aqui é analisar essa situação de uma maneira fria mesmo. Uma maneira isenta, né? Pois é. E eu deixo aqui o primeiro comentário, né, a respeito desse vídeo que a gente está falando hoje. A ideia é analisar a situação, identificar oportunidades e riscos, e na hora que você vê um analista tomando lado político, foge, esquece aquele analista financeiro, porque ele não vai conseguir te dar uma avaliação isenta. Analista financeiro que tem partido político, que tem lado político, não é bom. Não adianta. Exatamente. Vai acertar metade do tempo, digamos assim, só enquanto aquele, digamos assim, o time dele estiver ganhando, exato. Sim. O torcedor, né, nesse caso, ele vai ter o julgamento dele, às vezes, influenciado por um lado que ele goste mais ou menos, e aí isso pode acabar atrapalhando a clareza da tomada de decisão, né? Então é algo que a gente... da visão e, por consequência, a clareza da tomada de decisão. Exato. Pois é. Bom, vamos lá, então vamos para os tópicos. Primeiro assunto pegando fogo aqui é a renúncia do Justin Trudeau, né? O primeiro-ministro aqui do Canadá. Como que isso vai impactar? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, na realidade, a renúncia do Trudeau era alguma coisa já esperada, né? Então, para quem acompanha, para quem está lá trabalhando todo dia com o mercado, sem novidades por enquanto. Sim. Então, só para dar um exemplo disso, né? Eu tenho um grande amigo que eu fiz aqui no Canadá, o Felipe, um abraço para o Felipe, e toda vez que a gente tem algum tipo de situação, então a gente teve lá a ministra da Economia, basicamente, né, a Freeland, se desligando do governo, e agora o Trudeau, ele me manda mensagem. E aí, cara, como que tá o mercado? Tá com muita dor de cabeça hoje? Eu falo, cara, a gente ainda tá com aquela
visão, às vezes, de Brasil, né? A gente fica esperando que o mercado vai explodir para cima, para baixo. E não, ele move 0,5% para cima, 0,5% para baixo, porque as instituições estão construídas de forma mais sólida, né? Além disso, no caso do Trudeau, como o José Cid falou, acho que isso já estava no preço. Estava todo mundo esperando que esse movimento ia acontecer, ninguém sabia quando, né? E aí forçaram a mão dele, eu imagino, para que isso acontecesse agora. E eu acho que esse tudo que está acontecendo agora é um excelente exemplo, né, de por que a gente sempre recomenda para as pessoas. Está no Canadá, recebeu o seu SIN number, traz seu dinheiro para o Canadá. Aqui é muito mais estável, é muito mais fácil da gente prever. Não importa a crise que a gente esteja atravessando, tem como fazer pesquisa porque tem instituições sólidas, tem uma área legal sólida. Mesma coisa com relação aos Estados Unidos, com relação à Europa, os países desenvolvidos da Ásia. Então é sempre, se a gente investe no Canadá, a gente consegue focar em mercados desenvolvidos e sai daquela coisa da faca na caveira que é no Brasil. Que qualquer noticiazinha que aparece ou nova lei que alguém sonha criar desestabiliza o mercado financeiro. Então aqui a gente planeja, aqui a gente consegue estabelecer planos de longo prazo. No Brasil é muito difícil. E aí só para... Pode falar. Não, eu queria só entender uma coisa. A gente tá gravando isso aqui no calor do momento, né? No calor da renúncia do Trudeau. Eu queria entender. Porque se fosse no Brasil, a gente imagina, se qualquer presidente, independente do lado político, enfim, que caia em algum momento, renuncie, enfim, a gente sabe que vai flutuar absurdamente o mercado ou para baixo ou para cima, né? O que aconteceu efetivamente quando o Trudeau anunciou a renúncia no mercado canadense? No momento em que ele estava fazendo o discurso, eu estava acompanhando aqui, o principal índice canadense estava por volta de 0,23, 0,25 positivo, subiu para 0,30, alguma coisa, e no final do dia, eu não lembro o número exato, mas estava negativo 0,3, 0,4. Então, assim, é uma movimentação mínimo de 0,5%. Exato, é um dia normal no mercado. Nada de absurdo, né? E até complementando a ideia aqui, né? O Trudeau renunciou. O que pode acontecer economicamente? Qual o impacto que a gente pode ter disso? Eventualmente, a gente pode até ter um impacto que seja positivo para a economia. E eu vou colocar aqui uma ideia, né? A gente ainda não sabe quem vem para substituir isso. Segundo o Partido Liberal, deve demorar até 90 dias para acontecer, né? Eu acredito que eles vão dar um jeito de fazer isso antes, mas independente de quem entre no Partido Liberal, o novo líder do partido, eu imagino que essa pessoa deve tomar medidas para trazer algum alívio, para tentar acelerar a economia, para que eles se mantenham vivos na eleição que vai acontecer esse ano, né? De outro lado, se isso não acontecer, ou se isso não acontecer numa medida que seja bastante para salvar a pele desse espectro político, se a gente tiver um novo governo depois da eleição, ou do outro lado, né, normalmente um novo governo conta com a boa vontade do parlamento, né? Isso em qualquer lugar do mundo, né? A gente ouve muito falar dos primeiros 100 dias do governo, então tomam-se medidas que vão modelar um pouco essa nova visão de governo que um partido novo traz, e isso eu imagino também que deve trazer um sopro aí, uma aceleração em alguns pontos da economia. Eu sempre lembro de uma frase que no Brasil atribuem ao Eça de Queiroz e a versão em inglês atribuem ao Mark Twain. Em português, né? Políticos e fraldas devem ser trocados com frequência pelo mesmo motivo. Essa frase é maravilhosa. Então, é aquilo. Você vê, na realidade, um ditado que não tem um autor real que se saiba, né? No Brasil atribuem ao Eça de Queiroz, nos Estados Unidos atribuem ao Mark Twain.
mas é a verdade, né? Se a gente analisa a economia canadense, que é o que interessa aqui ao tema do vídeo, a gente tem ciclos de excelente crescimento econômico independente de que partido esteja no governo, a gente tem ciclos de crise independente de quem esteja no governo. Mesma coisa nos Estados Unidos, mesma coisa nos outros países envolvidos da Europa, da Ásia. Você tem ciclos bons econômicos quando qualquer dos partidos esteja no poder. Na minha opinião, é mais uma questão de forma de pensar do conjunto da nação do que a própria crença política de quem esteja no governo. Então, quando a gente faz uma análise econômica ou uma análise financeira, a gente vai estar mais focado nessa visão geral do que no detalhe, se é fulano, se é beltrano, se é o político A, B, partido A, B, C. Quem quer que esteja no poder, vão ter setores favorecidos, setores prejudicados. A nossa função é identificar um e outro a tempo de tomar decisões. Exato. E hoje mais cedo a gente conversava, né, José, e você estava me mostrando até um estudo que você estava fazendo, que mostrava ali, né, que a economia canadense vem perdendo produtividade ao longo do tempo, né, e isso passa por diferentes partidos no comando do país, né? Então, mais uma vez, independe se a bandeira é vermelha, azul, verde, amarela, a gente vai ter momentos de economia bons e ruins, até porque a gente tem outros aspectos que vão influenciar, né? A saúde da economia do vizinho aqui ao sul, né? A economia global como um todo, principalmente para uma economia como a nossa, que depende muito de commodities, né? De minério, de energia, né? Então, de novo... É a vantagem de você estar com seu dinheiro num lugar que tem estabilidade de instituições. Então, por exemplo, houve uma renúncia do primeiro-ministro canadense, existe um processo de seleção do substituto, que não vai acontecer da noite para o dia. Enquanto isso está acontecendo, a estrutura governamental continua funcionando. Então não é dizer que vai tudo parar porque a gente não sabe quem vai substituir o Trudeau. Não, continua tudo funcionando. A estrutura está lá, as instituições são estáveis e é isso aí. Tá. Bom, então já falamos também da questão da sucessão, né? Sucessão do primeiro-ministro. Querem falar mais alguma coisa ou passamos para o próximo tópico? Não. Acho que está bem coberto. Tá. Então vamos agora vamos para os Estados Unidos, né? A questão do Trump, as duas questões, né, na verdade, que estão pegando mais. O Trump ameaçando aplicar tarifas enormes de importação para o Canadá e a questão também do Trump ameaçando anexar o Canadá aos Estados Unidos, né? Fazer o Canadá o estado 51 dos Estados Unidos. Vamos lá. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos lá, vamos dividir esse tópico em duas partes, né, José? Acho que é melhor, né? Você estava começando a falar, mas acho que é melhor a gente comentar de um e depois o outro. Antes da gente dividir, né, deixa eu devolver com uma pergunta para o Dimitri e para o pessoal todo que está assistindo, bota comentário aqui. Me coloca o nome de um político que cumpriu as promessas de campanha. Pronto. Pronto, tá respondido. Comenta com o nome de um político. Depois me avisa se teve algum comentário, porque eu não conheço, não consigo lembrar. Eu ia falar, agora a gente arriscou não ter comentários no vídeo, porque... a gente arriscou. Comenta que você também não lembra. Pronto. Muito bom. Eu não lembro de ninguém. Qualquer disso... Bom, colocar tarifa é fácil, é só assinar um decreto. Isso é o de menos. O que isso pode acarretar, né, também? Será que uma tarifa imposta vai ser aprovada pelo Congresso, pela Casa, né, e pelo Senado? Não sei, tudo é possível. Será que uma ameaça de tarifa
traz alguma vantagem de negociação? Difícil de dizer. Como qualquer política maior, política de país, essa decisão acaba sendo tomada a outros níveis. Não é o fulano ou beltrano que pode tomar essa decisão unilateralmente. O que dizem, só para complementar, o que dizem é que isso é um trunfo, é um checkmate aí só para poder negociar, né? Não é nem o interesse, o que dizem aí, que nem é um interesse real, mas é só para poder entrar no jogo aí e abrir para negociação. Quem estuda negociação, comenta aqui embaixo. Isso é efetivo? Isso funciona? A questão... Tudo que eu já estudei de negociação, não vi funcionar. Eu concordo. Se a gente for para os livros, né, aquilo que eu estudei, pós-graduação, MBA, etc., com relação à negociação, foge muito disso. Mas a questão é o que a gente tem de histórico do próprio Trump, né? E eu acho que é por isso que tem muita gente dizendo isso, que ele está ameaçando o México, o Canadá, o próprio Brasil entrou na dança dias atrás, né? Que ele ameaça com essas tarifas para entrar numa mesa de negociação, numa posição de poder, né? Eu acho que é uma possibilidade, e talvez acho que essa possibilidade está mais próxima do que a realidade, a real intenção de aplicar essas tarifas. Porque existe uma série de argumentos, inclusive de apoiadores do Trump, um deles, Elon Musk, né, que é alguém pró-comércio e que é alguém que vai sofrer se essas tarifas entrarem em vigência. Porque exporta para o Canadá, por exemplo, né? Será que não vai ter nenhuma contrapartida? Tem fábrica no México, e assim por diante, né? Então, assim, eu acho que na verdade, é muito barulho. A impressão que eu tenho é que dentro do próprio governo, como o José Cid disse, tem outros níveis que participam dessa decisão, e em algum momento alguém vai dizer, olha, não dá para ser bem assim, o show tá legal, mas agora vamos conversar e ver o que a gente faz. Agora vamos pensar um pouco em termos de história, né? Quando a gente olha a história de comércio mundial, aquela coisa de mundo globalizado, não sei o que, sempre existiu. Essa é que é a realidade. As Américas só não estavam no mundo globalizado porque ninguém conhecia a América ainda. Então estava o mundo globalizado por muitos séculos, foi o Oriente Médio, Europa, Ásia, e ali era o mundo globalizado. Depois as Américas entraram na dança e passou a ser mundo globalizado. Então, comércio sempre foi globalizado. Para dar uma ideia para a audiência de quanto globalizado é há quanto tempo, a ideia do bronze só aconteceu por causa de globalização, aí a idade do bronze. Porque para você fazer o bronze, você precisa de metais que não se encontram na mesma região. Então você tem que ter tido comércio entre essas regiões, troca de tecnologia e troca de material. Então só para ter uma ideia de como é velho a globalização. Aí sempre passa por pêndulos. Épocas que o mundo está muito globalizado e época que o mundo fica fechado. É sempre assim. Então, a gente está vindo de uma época que o mundo está muito globalizado, as economias muito interlaçadas. A gente vai fechar, pouco ou muito, a gente não tem como avaliar, mas a gente sabe que esse movimento está começando a acontecer. Sim. Normalmente vai até que chega num extremo, insuportável, crises, e aí volta o pêndulo para o outro lado. Então, em termos, para quem conhece história, para quem está trabalhando digamos assim, na análise dos fatos, sem novidades por enquanto. Nós estamos tudo dentro do caminho da história. Bom, vamos lá então. Vamos para essa questão do Trump ameaçando anexar o Canadá aos Estados Unidos. O que vocês podem dizer sobre isso? Deixa eu pegar minha pipoca, porque isso daqui é um assunto tão intrincado, é tão difícil imaginar como, não só politicamente, mas também legalmente você faria uma coisa dessa, que eu só posso pegar a pipoca e ficar assistindo. Só para dar, né? Enquanto a gente come a pipoca aqui, só para dar uma ideia para o pessoal que está no Brasil, né? Até porque eu tinha essa visão quando eu estava no Brasil,
né, ainda no Brasil, olhava para Canadá e Estados Unidos como duas culturas e dois países muito parecidos, né? A gente tem essa impressão quando está lá. E quando a gente vem para cá, a gente começa a ver que são duas culturas, dois sistemas políticos completamente diferentes, né? Então, realmente, é uma questão muito complexa, né? Cada pessoa que está assistindo o vídeo vai ter uma opinião diferente. Comentem, né? Aqui embaixo, inclusive. Exato. Mas Canadá e Estados Unidos são dois mundos diferentes e não seria algo simples de se fazer. Exato. Deixa eu até deixar no ar aqui, eu pedi pro pessoal comentar, eu quero saber o que vocês acham da ideia que eu tive agora, inclusive, sobre o que acarretaria se isso acontecesse. Fazendo um exercício, né? Eu acho que isso renderia um outro vídeo. Assim, precisar de um estudo, a gente precisa ter um estudo, mas vocês não acham interessante? Não renderia uma conversa? Seria mais um curso do que um vídeo, porque o sistema financeiro americano e canadense são tão diferentes. Um exemplo claro aqui dessa diferença. A crise que teve da subprime nos Estados Unidos não aconteceu no Canadá. Por quê? Porque dentro da estrutura financeira canadense era ilegal ter aquele tipo de produto nos bancos canadenses. Olha aí. Entendeu? Então o Canadá saiu nadando de braçada, né? A área financeira, o setor financeiro canadense, saiu nadando de braçada durante a crise financeira. Compraram bancos americanos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é totalmente diferente a legislação. E isso vale para finanças, vale para saúde, vale para tantas áreas, né? Tantas áreas. Por isso que seria muito envolvido você pensar uma coisa dessa. É impossível prever, só pegando uma pipoca e ficando assistindo. Bom, então assim, para arrematar a coisa, o que vocês têm a dizer então para fechar? É motivo de alerta? A gente tem que estar preocupado de alguma forma? O que vocês têm a dizer? De uma maneira geral, em cima de tudo que a gente falou. De maneira geral, é aquilo. Você tem sempre crises, você sempre tem oportunidades. O mais importante é você estar trabalhando junto com pessoas e empresas que tenham uma área de pesquisa sólida, que não tomem partido, óbvio, porque é o objetivo você ter bons resultados nos seus investimentos, e o resultado da aplicação dessa pesquisa vai se traduzir bem para o futuro. Quando a gente pensa em longo prazo, esse que é importante, é você ter estruturas sólidas, tanto políticas quanto legais, que te dê condições de planejar para o futuro. E você tendo isso, você consegue fazer pesquisa, você consegue identificar oportunidades e riscos. E você tem como ganhar dos dois lados. Tem um fato bastante conhecido, eu não sei se a gente já comentou isso aqui alguma vez, mas o símbolo chinês, do alfabeto chinês para crise e para oportunidade é o mesmo. É o mesmo. Né? Então, se a gente aplicar isso para o mundo das finanças, a gente pode entender, pode não, a gente passa por um momento de crise política no Canadá, tem uma série de problemas, daqui a pouco pode ser que a gente tenha a eleição logo, ou que demore um pouco mais, quase até o final do ano, mas então a gente tem uma crise em alguns pontos. Essa crise vai fazer com que alguns setores da economia sofram mais e que oportunidades surjam para outros setores da economia. E aí entra o nosso trabalho, o trabalho de todo mundo que está ligado ao mundo das finanças, de entender onde é que as oportunidades estão surgindo. Né? A gente tem que trabalhar com as cartas que foram entregues para nós, né? Exatamente, distribuídas para nós. Não tem como escolher as cartas nesse jogo. A gente tem como analisar o tabuleiro, analisar as cartas e tomar a melhor decisão com as cartas que a gente tem na mão. Exato. Muito bom. Bom, quem quiser investir aqui no Canadá ou está se preparando financeiramente para vir para o Canadá também, quer saber como pode investir, né? Entre em contato com o pessoal da Actus Financial. O e-mail é cd@actusfinancial.com. Né? Entre em contato que realmente vale a pena ver como o pessoal da Actus pode ajudar vocês. E eu vou deixar os contatos aqui embaixo também na descrição e no comentário fixado. Beleza? Beleza. É isso, hein? Olha, assunto quente aqui, maravilhoso. Eu acho que acalmamos vocês, pelo menos me acalmaram já. Vocês me acalmaram.
Eu quero saber do pessoal, o que vocês acharam do que a gente conversou aqui? Estão mais calmos? Estão mais nervosos? Comenta aí como vocês estão. É isso. É isso. É isso aí, pessoal. Obrigado. E valeu, pessoal. Vamos acompanhar aqui os comentários. Se alguém lembrar de algum político, me avisa. Essa é uma tarefa difícil. Um político que cumpriu a promessa. Que cumpriu o que prometeu durante a campanha. Olha, é isso. Eu não queria estar no lugar de quem tem que responder esse desafio, não, difícil, viu? é difícil. Ainda bem que não é questão de prova, né? Pois é. Bom, pessoal que chegou até aqui, lembra de dar o like pro vídeo furar a bolha. Passa o vídeo pra frente, pessoal. Espalha mesmo, passa pra frente. Vamos parar com fake news aqui. Vamos trazer informação de confiança, informação, né? Isso é muito importante. Outra coisa, gostaram do vídeo, pessoal? Considere se inscrever no canal. A gente tá há mais de 15 anos aqui produzindo conteúdo pra vocês. A gente fala de tudo, inclusive sobre política também, agora, mais do que nunca. Diria Faustão, agora mais do que nunca. É isso aí, vamos continuar, vamos seguir. É isso? É isso aí. José e Caio, brigadão. Brigadão. Valeu. Obrigado, Dimitri. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. E até a próxima.